Olá, igreja, eu saúdo a todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estou aqui, passando por aqui, para deixar uma mensagem do Senhor que se encontra lá no livro de Ageu, no capítulo 1, no versículo 7 em diante. Quem puder pode estar acompanhando comigo a leitura, amém? Diz assim o texto: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Meus irmãos, esse texto de Ageu, que é um livro bem pequenininho, só tem 2 capítulos, ele conta a história do povo de Israel no retorno dele do cativeiro da Babilônia, quando Deus usa o profeta Ageu para entregar uma mensagem ao seu povo. Quando os israelitas retornaram a Jerusalém, meus irmãos, eles encontraram as suas casas em ruínas, o templo em ruínas. E o povo se preocupou então em reconstruir as suas casas, em refazer as suas plantações, em plantar as suas vinhas, em criar o seu gado e a sua ovelha. E acabaram não dando importância à reconstrução do templo do Senhor que estava em ruínas. Deus então, triste com aquilo, ele pesou a mão sobre o povo. Então o povo tinha uma vida sofrida, apesar de estar na cidade deles, ter reconstruído suas casas, de estar plantando, de estar trabalhando, a vinha não produzia o suficiente, o salário não era o suficiente para chegar até o fim do mês, então não havia fartura e o povo vivia cansado daquilo, de não produzir o suficiente para se manter. Deus então, entristecido com aquilo, usou o profeta Ageu para dizer ao povo, e aos seus líderes na época, que era necessário a reconstrução do templo para que as coisas voltassem a Deus começasse a abençoar esse povo novamente. Queridos, trazendo essa história, comparando essa história do povo israelita com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nós podemos entender que esse é um trabalhar do Senhor na nossa vida, é um tempo de Deus trabalhando na nossa vida, movendo as nações, não só o Brasil, como o mundo, em torno desta doença. Você veja que não há poderio econômico, não há distinção de classe social que faça separação dessa doença, do rico e do pobre. O que está acontecendo? É um tempo em que Deus diz para mim e para você e diz para as nações: ei, filho, ei, meu povo, ei, minha filha, para um pouco. Você está dando prioridade às coisas erradas. Esquece um pouco as suas aflições, esquece um pouco os seus problemas, dê importância a mim, reconstrua o seu templo. Não é o templo, meus irmãos, que nós estamos com saudade de ir à igreja, de nos reunirmos lá, mas é o templo espiritual. Deus quer voltar a ser importante na nossa vida. Deus fez uma promessa de vida para nós que nós estamos esquecendo, estamos pondo de lado, que é o arrebatamento, que é viver com Ele na glória, que é a vida eterna com Deus. Então, as prioridades nossas estão invertidas, os valores do mundo estão invertidos, e esse tempo de Deus se fez necessário para que a gente voltasse, desse uma refreada e refletisse os nossos verdadeiros valores. Agora é um tempo, irmãos, em que nós temos sim que respeitar
as quarentenas, estar reclusos nos nossos lares, mas é um tempo de reconciliação com Deus, um tempo de fortalecimento da sua relação com Deus. Nós temos que buscar mais Deus agora com mais intensidade. Sabe por quê? Porque Deus quer corrigir coisas em mim e vocês que precisam ser consertadas. Esse é o momento do conserto com Deus, de reavaliar as nossas prioridades. A verdadeira prioridade nossa como cristão, o que é? É alcançar o céu. Porque nós não tememos a morte, né, meus irmãos? Nós sabemos que em algum momento nós iremos para a glória. Então, quem tem essa promessa com Deus, quem entende a palavra do Senhor, sabe que quando nós vamos para o descanso, é o verdadeiro descanso. Nós vamos nascer para uma nova vida com Deus. Então, é um tempo, meus irmãos, que a gente tem que reavaliar. Comece a fazer cultos na sua casa, cultos domésticos com a sua família, com seus filhos. É um tempo de você estar mais próximo de Deus, de ler mais a palavra, de orar mais. Irmãos, é uma experiência maravilhosa estar próximo de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, nós aumentamos o nosso depósito de oração com Deus. E Deus começa a te responder com muito mais rapidez a partir do momento em que você busca Ele com mais frequência. Então, faça essa experiência com Deus. Deus está chamando você agora. Ei, filho, filha, senta aqui no meu colo. Eu quero conversar mais com você. Eu quero que você me ame. A única coisa que eu te peço, filho, é o seu amor. Eu já te dei tudo. Eu já te dei o meu filho que morreu na cruz para salvar você. E hoje você tem a sua salvação disponível. Você tem a glória eterna comigo. Então reveja as suas prioridades. Por favor, olhe para mim. Olhe para a cruz. Deixe os teus problemas de lado. As coisas do mundo não são tão importantes quanto o meu amor por você, quanto a minha relação contigo. Então, quando o profeta Ageu levou essa mensagem para a igreja, para o povo israelita, e eles começaram a reconstrução do templo do Senhor. Lá no capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante, você vai ver que Deus fala ao povo que ele relembra a promessa que ele fez ao povo de Israel no deserto, e ele diz que a glória daquele templo seria maior do que a primeira. Então, meus irmãos, nós temos uma promessa com Deus. Se volte para Deus nesse momento, não se desespere, Ele te vê. Essa prova não é só para mim, é para você e é para o mundo, para que o mundo entenda que Deus ainda é o dono de tudo, que Deus ainda é o dono de todas as situações. Então, não olhe para essa doença e fique desesperado. Muito pelo contrário, aproveite esse tempo para ficar mais com a sua família, para dar valor às coisas que antes você não dava. Reavalie a sua relação com Deus. Deus quer, irmãos, fazer grandes obras na minha vida e na sua. Deus quer batizar mais pessoas com o Espírito Santo. Deus quer dar dons para a igreja, para que esses dons sejam usados para trazer mais almas para Deus. Deus quer usar você como um instrumento. Então, meus irmãos, conserte o seu templo com Deus, reconstrua o seu templo com Deus, porque este é o período que Ele trouxe essa tribulação para as nações e para as nossas vidas, mas Ele não tem prazer em matar ninguém. Deus ama o seu povo, Deus ama a mim e a você, e Ele quer que você descanse nele. Descanse o seu coração no Senhor, não se aflija, não fique ansioso, porque enquanto você busca Deus, enquanto você adora o Senhor, Ele cuida do teu problema, Ele não vai deixar faltar nada para você. Então creia que esse tempo é um tempo de reconciliação, é um tempo de reconstrução do templo do Senhor na minha vida e na sua vida. Amém, meus irmãos? Fiquem com a paz do Senhor, que Deus proteja, guarde, cuide de você e da sua família e da sua casa, que não falte nada no teu celeiro, que Deus possa abençoar você infinitamente e que a gente saia desse tempo mais fortes, mais fortalecidos na fé, mais avivados, porque Deus quer uma igreja avivada, uma igreja que busca Ele com verdadeira adoração. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?